Deus vai falar com você também. Abra sua Bíblia no livro dos Juízes. Livro dos Juízes, capítulo de número 6, versículos de número 34 e 35. Juízes, capítulo 6, versículos 34 e 35, é um texto muito conhecido, mas eu quero compartilhar algo com você, que vai te edificar e vai te ajudar nesse ano que está começando. Juízes, capítulo 6, versículos 34 e 35, quem já achou? Diga: eu amo Jesus. Quem não achou, diga: eu também. Todos acharam. Juízes 6, 34, diz-nos assim a palavra do Senhor: então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a trombeta, e os abiezritas se ajuntaram após ele, e enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também se ajuntou após ele. Também enviou mensageiros a Azer, e a Zebulon, e a Naftali, ou Naftali, e saíram-lhe ao encontro. E disse Gideão a Deus: se hás de livrar Israel por minha mão, como disseste, verso 37, vamos ler um pouquinho adiante. Eis que eu porei um velo de lã na eira, e se o orvalho estiver somente no velo, e toda a eira ficar seca, então conhecerei que hás de livrar a Israel por minha mão, como disseste. E assim sucedeu, porque no outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo do orvalho, que espremeu do velo e encheu uma taça de água. E disse Gideão a Deus: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez, rogo-te que só desta vez faça a prova com o velo. Rogo-te que só o velo fique seco e toda a terra haja orvalho. E Deus assim fez naquela noite, pois só o velo ficou seco, e sobre toda a terra havia orvalho. Você diz amém pela palavra do Senhor. O texto sagrado que está em destaque nesta oportunidade, foi um texto que Deus me direcionou, quando ainda nos últimos dias de dezembro, dia 30, eu estava orando ao Senhor a respeito do que seria desse ano de 2021, e também assim que o ano virou, eu saí daqui da igreja, fui para minha casa e dormi. Quando eu acordei, eu passei o dia todo pensando no que seria de 2020, orando, refletindo, buscando em Deus uma direção, uma palavra para ministrar, e Deus me direcionou a essa palavra. Deus falou ao meu coração que esse ano de 2020 não seria um ano fácil, seria também um ano de muitas batalhas, mas entretanto seria um ano de muitas vitórias. Deus falou comigo que seria um ano de muitas lutas, mas seria também um ano de muitas conquistas. E eu fui caminhando na Bíblia, e Deus me levou a essa oportunidade, quando Deus dá uma expressiva vitória a este juiz que é Gideão, e a gente vai perceber alguns elementos nessa conquista, nessa grande vitória que Deus deu a ele, algumas coisas com as quais ele foi para a batalha, ele foi para a guerra. Eu ouvi um hino há uns dias atrás, e ficou na minha mente, e o refrão do hino dizia mais ou menos assim: é assim que eu luto as minhas guerras. É um hino bem conhecido no meio dos jovens, e ele repete por muitas vezes: é assim que eu luto as minhas guerras, é assim que eu luto as minhas guerras. Então eu quero te dar na palavra aqui alguns conselhos de como Gideão lutou as guerras dele, e de como você vai lutar e vai vencer todas as guerras em 2021, em nome de Jesus. Gideão vem de um momento, viveu num contexto muito complicado, num momento muito tenso, onde Israel estava sofrendo uma opressão dos midianitas. Eles vinham como uma nuvem de gafanhotos, roubavam o melhor das ovelhas, roubavam o melhor do gado, arrancavam de Israel tudo, e quem não entregava o que tinha corria risco de perder a sua vida. É nesse contexto que o anjo do Senhor aparece para Gideão, no capítulo 6, no versículo 11, e levanta Gideão com poder e glória. E eu já preguei sobre isso aqui uma vez, sobre o chamado de Gideão. E aí logo após o episódio onde Deus, através do anjo do Senhor, diz para ele: o Senhor é contigo, varão valoroso, vai nessa tua força.
Gideão então prepara um altar, faz um altar em louvor a Deus, o anjo bate com o cajado no altar, sobe fogo do altar, leva a oferta de Gideão para cima, e dali em diante Gideão não vai ver nunca mais o anjo, mas Gideão vai continuar ouvindo a voz de Deus, falando sempre com ele, e o anjo vai, e Deus vai, através da sua voz, dar algumas direções para Gideão enfrentar os midianitas e vencer os midianitas nessa guerra tão difícil e tão complicada. A primeira orientação que Deus dá a Gideão está ainda no verso 26, se você estiver com a sua Bíblia aberta, melhor dizendo, no verso 25 do capítulo 6, quando Deus diz para Gideão expressamente: você vai derrubar o altar de Baal que está na casa do seu pai. A primeira orientação para um Gideão guerreiro, para um Gideão que vai vencer, para um Gideão que tem grandes batalhas, é ir na própria casa dele e derrubar o altar que estava feito para Baal na casa dele, na família dele. Então eu quero que você preste atenção nisso, porque Deus vai usar Gideão para a nação, Deus vai usar Gideão para Israel. Gideão vai vencer uma batalha por todo Israel, mas antes de Deus usar ele para Israel, Deus quer usar ele para a casa dele. Antes de Deus usar ele para toda a nação, Deus quer usar ele para a família dele. Eu quero que você preste atenção nisso, porque o primeiro lugar onde Deus quer te usar e te abençoar nesse ano de 2021 é dentro da sua casa, dentro da sua família. Você pode me ajudar a pregar e sem encostar, mas diga para essa pessoa que está mais ou menos próximo de você com distanciamento social, diga para essa pessoa, o primeiro lugar onde você precisa ser usado é na sua casa. A gente precisa entender isso, para nós vencermos as nossas guerras em 2021, para nós vivermos um 2021 de vitória, nós precisamos lutar a nossa guerra assim, primeiro lutando na nossa casa, primeiro abençoando a nossa casa. O primeiro reduto onde nós precisamos ser canais de bênção é dentro da nossa casa, é para a nossa família. O apóstolo Paulo disse que quem não cuida dos seus e da sua casa, negou a fé e é pior que o infiel. Então é muito proveitoso você ser uma pessoa boa fora de casa, mas melhor ainda é você ser alguém bom dentro da sua casa. É muito bom você ser generoso e educado com todo mundo fora da sua casa, mas melhor ainda é você ser assim dentro da sua casa. Às vezes o convívio familiar vai fazendo a gente perder a polidez com as pessoas que moram na nossa casa, vai fazendo a gente perder a sensibilidade e vai fazendo até a gente perder a educação. Você precisa usar o bom dia para quem dorme contigo também em casa, você precisa usar o muito obrigado também muitas vezes, você precisa dizer dentro da tua casa o eu te amo também muitas vezes. Deus te trouxe aqui para te dizer que você precisa ser usado primeiro na sua casa. Aleluia, glória a Deus. Eu creio que nesse ano de 2020 Deus vai fazer coisas extraordinárias no teu ambiente de trabalho. Eu creio que nesse ano de 2021 Deus vai fazer coisas extraordinárias na tua vida financeira. Nesse ano de 2021 Deus vai te honrar no meio da tua vizinhança, mas primeiro Deus quer te usar dentro da tua família. Aleluia, glória ao nome de Jesus. E como é que Deus vai usar Gideão? Na casa de Gideão havia um altar que tinha sido posto para Baal, e Baal era adorado na casa de Gideão. Possivelmente o pai de Gideão adorava Baal, possivelmente o avô de Gideão adorava Baal, possivelmente os tios de Gideão adoravam a Baal, mas quando chega em Gideão, Deus diz: você não vai adorar a Baal, você vai derrubar o altar de Baal, e no lugar conveniente, você vai levantar um altar em louvor ao meu nome. Irmão, sabe o que é isso? Antes de libertar a nação dos midianitas, Ele vai libertar a família dele de um espírito maligno. Deus vai te dar virtude essa noite, autoridade, e eu profetizo que você vai chegar na tua casa para arrebentar grilhões espirituais, quebrar cadeias. Deus vai te usar, e se ninguém lá é crente, o evangelho vai começar a ser propagado a partir de você. Eu vim profetizar para quem tem boca para dar glória nesse primeiro domingo de 2021, é através de você que Deus vai quebrar maldições hereditárias, que histórias serão mudadas na tua casa, é através de você que Deus vai começar a fazer isso. E Deus é tão Deus, que a orientação de Deus para Gideão é a seguinte: no lugar conveniente,
levanta um altar em louvor ao meu nome. Sabe o que eu aprendo com isso? Eu me recordo daquilo que Paulo disse: aonde abundou o pecado, vai superabundar a graça de Deus. Eu profetizo que aonde havia desunião, vai haver união em nome de Jesus. Aonde havia contenda, vai haver entendimento em nome de Jesus. Levanta a mão para receber essa palavra. Deus vai usar, não é profeta de fora, não é pregador, missionário. Deus está dizendo: eu quero usar você para a tua família. Aleluia, é assim que eu luto as minhas guerras. Sabe, irmãos, lá em casa, quando a gente chegou no dia seguinte após o culto da virada, a minha esposa está aqui, essa linda serva de Deus, fez um papelzinho com as metas de 2021, e eu falei: eu vou fazer também. Eu já tinha ideia de fazer, mas aí me inspirou, e uma das minhas metas de 2021, eu coloquei lá, ela leu e ela achou maravilhoso. Uma das minhas metas era ser um marido melhor, mais paciente, mais sábio, porque por mais que a gente lute para ser crente, a gente precisa melhorar. Eu não gosto daquele tipo de encontro de casais, eu já participei de alguns, que você sai abatido, porque é pregado uma perfeição que é praticamente inalcançável por cônjuges. Eu gosto da maneira que o nosso pastor presidente, pastor Silas, fala de relacionamento, de casamento. Ele fala que de vez em quando ele se excede, de vez em quando ele erra, e ele pede perdão, e eu vou caminhando na mesma direção. Às vezes a gente falha, às vezes a gente se excede. Você vem de um contexto diferente do da sua esposa, você tem um temperamento diferente, ou às vezes o temperamento é igual, como é lá em casa. Lá em casa ela é muito dominadora e eu também, ela é explosiva e eu também. Então a gente tem que ter muito traquejo, tem que ter muita calma e paciência, porque casamento é assim, porque família é assim. Sabe, tem um dos personagens, quando o assunto é família, e é vencer guerra em casa, que eu acho fantástico, que é Noé. Eu já preguei muito sobre Noé, e Noé tem um negócio que aconteceu com ele que é fantástico. Enquanto Noé construía a arca, Noé, a Bíblia Sagrada dá conta de que ele pregava para todos os moradores daquela região que haveria um dilúvio, que a chuva ia chegar, que Deus ia destruir todo mundo, mas ninguém creu em Noé, e ninguém quis entrar na arca com Noé. Então preste atenção nisso, porque Noé não ganhou o prefeito da cidade, Noé não ganhou os vizinhos, Noé não ganhou os moradores da região onde ele estava montando a arca. Mas tem uma coisa importante sobre Noé: ele não perdeu ninguém da própria casa. Aleluia, merecia um glória a Deus mais empolgado da sua parte, porque Noé não ganhou muitas pessoas, mas não perdeu a própria família. Eu não sei quantas almas você vai ganhar, que você ganhe muitas, mas que você não perca a sua casa, os seus filhos, a sua família. Aleluia. Então é assim que a gente tem que lutar as nossas guerras, entendendo que o primeiro lugar onde Deus quer nos usar é na nossa família, é na nossa casa. Aí o texto diz que após fazer isso, o próprio pai de Gideão começa a se converter, e o verso 34 diz assim: então o Espírito do Senhor o revestiu a Gideão, o qual tocou a trombeta, e se ajuntaram após ele. O verso 35 vai dizer o nome de algumas tribos. Perceba que Gideão vai para a guerra agora, após derrubar um altar de Baal, e levantar um altar em louvor ao nome do Senhor na casa dele. Ele vai se preparar para ir para a batalha, e o texto diz: então o Espírito do Senhor o revestiu. Lute as suas guerras em 2021, sempre revestido pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Jesus. Deus quer te encher mais do Espírito dele, Deus quer te encher mais de graça, mais de virtude, mais de autoridade, porque, irmão, se você estiver cheio do Espírito Santo, não tem gigante que vai ficar de pé na tua frente, não tem barreira que você não consiga transpor. Deus te convida a você viver uma vida cheia do Espírito de Deus. Se você estiver cheio, você vence todas as batalhas em 2021. Então Deus nos convida a nós sermos cheios. E como é que a gente vai ser cheio? Aproveitando que eu estou aqui na nossa igreja, já foi muito bem falado, lendo a palavra. Paulo disse: enchei-vos do Espírito. É algo que a gente pode e deve fazer, ler a palavra, sabe, ouvir mensagens.
Irmão, todos os cultos da sede, todos eu assisto online. Eu não consigo ir, obviamente, porque eu prego, mas eu já tenho um ritual. Quando eu saio de qualquer igreja, que foi no dia de culto na sede, por exemplo, aqui na Taquara, eu volto para casa ouvindo. Eu boto no YouTube e volto ouvindo. E é uma maneira de você ir se enchendo do Espírito Santo. Se encha de palavra, se encha de Bíblia, se encha de louvores. Sabe, irmão, eu estou tentando aprender inglês, peguei algumas canções em inglês e estou traduzindo. Sabe, se encha de coisas de Deus, se alimente de coisas de Deus, porque isso vai fazer você viver um viver cheio do Espírito Santo de Deus. Oh, glória ao nome bendito de Jesus. Então é assim que eu luto as minhas guerras, cuidando primeiro da minha família. É assim que eu luto as minhas guerras, buscando ser cheio e revestido do Espírito Santo de Deus. E mais alguns conselhos para 2021. Gideão vai para a guerra, Deus o encheu, Deus o revestiu, ele sabe que Deus é com ele, ele sabe que Deus é na vida dele, ele sabe que Deus o chamou, mas o texto mostra de forma bem clara para nós, que ele toca a buzina, e convida 4 tribos para irem para a guerra com ele. Preste atenção nisso, porque é mais uma lição para ter um 2021 de vitórias em meio a muitas batalhas. É mais uma lição de como você deve lutar as suas guerras. Gideão sabe que Deus é com ele, mas ele sabe também que sozinho ele não vai conseguir vencer as batalhas. E ele convida 4 tribos. Quantas tribos? Toda a igreja, quantas tribos? É interessante isso em Gideão e é lição para nós. Gideão sabe que Deus é com ele, Gideão sabe que Deus o chamou, o Espírito já encheu Gideão, mas ele não vai sozinho para a batalha, ele convida outras tribos para irem para a guerra com ele. Sabe qual é o problema de muitos de nós? É que infelizmente a gente não quer convidar outras pessoas para entrarem na mesma guerra com a gente quer lutar as nossas lutas e batalhas sempre sozinho, sempre sozinha. Eu sei que você é brasileiro e não desiste nunca, eu sei que você tem raça, eu sei que você tem gana, eu sei que você tem disposição, eu sei que você levanta a cabeça e vai para cima, eu sei disso, mas Deus te trouxe aqui para te dizer que Ele usa pessoas para te ajudar nas tuas guerras, aleluia, e é uma profecia para o teu 2021, Deus vai levantar pessoas para te ajudar nestas guerras. Eu vou repetir porque mereci um glória a Deus mais alto. Deus vai levantar pessoas para te ajudar nas tuas guerras, aleluia. Sabe, irmãos, a gente precisa descer um pouco do nosso pedestal de autossuficiência, a gente precisa descer um pouco do nosso pedestal de arrogância e buscar ajuda, e procurar por ajuda, e se abrir para entender que às vezes é o próprio Deus que coloca a gente no nosso caminho, é Deus que faz isso, é Deus que vai fazendo encontros. Sempre que eu acordo e eu oro, assim que eu acordo pela manhã, eu sempre faço uma oração, que eu aprendi com um pai na fé que eu tive, eu digo sempre: Deus, me dá bons encontros no dia de hoje, me ajuda a encontrar pessoas boas, na hora certa, do jeito certo, é aquilo que o pastor falou mais cedo, são as conexões que a gente vai fazendo. Irmão, não vai descer um anjo para te falar de uma determinada oportunidade financeira, não vai descer um anjo para te mostrar uma casa que você vai conseguir comprar, não vai descer um anjo para te mostrar onde está a oportunidade que você está querendo. Deus vai usar, são pessoas para isso. Então para de obstruir as rotas e aprenda a desenvolver relacionamento, aprenda que Deus usa pessoas nas tuas batalhas. O que seria daquele paralítico de Marcos, se não fossem 4 amigos para o levarem até Jesus? Ele teria morrido paralítico, mas levaram ele até Jesus, abriram o telhado, desceram ele pelo telhado e tiveram a alegria de ver ele andando e saindo pela porta, andando, perdoado. Oh, aleluia. Deus vai colocar gente boa do teu lado, Deus vai colocar gente crente perto de você. Levanta a mão para receber essa palavra, em nome de Jesus. Você vai sair desse culto hoje, levanta a mão para excluir alguns contatos da tua agenda, porque à medida que pessoas saírem, Deus vai mandar gente boa para lutar contigo estas guerras, aleluia. Então a gente precisa entender isso. Nós precisamos de ajuda. Repete comigo: eu preciso de ajuda. Mais uma vez, eu preciso de ajuda.
Agora Gideão me ensina uma outra coisa, é que ele precisa de ajuda, por isso ele convida 4 tribos, mas ele tem discernimento para entender que não é todo mundo que pode ajudar, por isso ele convida 4, em Israel naquele tempo eram 12 tribos, quantas tribos? Mas ele só convida, mais uma vez porque é didático, quantas tribos eram? E quantas ele convida? Que Deus te dê discernimento, porque você precisa de ajuda, mas você precisa discernir, que não é todo mundo que pode te ajudar. Você está com crise no seu casamento, e você vai procurar ajuda de uma pessoa que já está no 4º, 5º casamento, não vai dar certo. Você está com problema em um negócio, com problema talvez com um colaborador, você vai buscar ajuda com alguém que nunca abriu nada, vai ter complicação e vai ter dificuldade. Você tem que procurar as pessoas certas, você tem que buscar as pessoas certas, porque se você contar o teu problema para a pessoa errada, ele vira fofoca no WhatsApp e a ajuda não chega. Se você contar o teu problema para a pessoa errada, ele vira fofoca na rua e nas esquinas, e a mão estendida não vem. Mas se você contar para a pessoa certa, ela vai dobrar os joelhos em teu favor. Se você contar para a pessoa certa, ela vai interceder a Deus e vai te ajudar com bons conselhos, embasados na palavra de Deus. Então que Deus abra a nossa visão, nesse ano de 2021, que a gente lute, que nós lutemos cada um as suas guerras, entendendo isso, que a gente precisa cuidar da nossa casa, a gente precisa ser cheio do Espírito Santo, a gente precisa ser humilde a ponto de reconhecer que a gente precisa de ajuda, e a gente precisa também entender que não é todo mundo que pode ajudar, é necessário discernimento espiritual, para discernir esse tipo de coisa, para entender esse tipo de coisa. E o texto diz que Gideão convida 4 tribos, e olha como Gideão é espiritual e inteligente, olha o nome das tribos, e enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés. Qual é o nome da tribo? Toda a igreja, qual é o nome da tribo? Preste atenção nisso, porque essa é a primeira tribo que Gideão convida para a guerra, é a tribo de Manassés. Por que a primeira tribo que ele convida é Manassés? Porque em Juízes capítulo 6, verso 1, a Bíblia diz que os israelitas estavam já há 6 anos apanhando na mão dos midianitas, era um tempo longo apanhando para os midianitas. O texto no versículo 1 do capítulo 6 diz assim: porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos midianitas, por 7 anos, melhor dizendo. Então por 7 anos, os midianitas batiam Israel. Por 7 anos, os midianitas sofriam, os israelitas sofriam na mão dos midianitas, perdão. Por 7 anos, preste atenção nisso, eles iam apanhando ano após ano. Então a primeira tribo que Gideão leva para a guerra é a tribo de Manassés. Por quê? Porque o nome Manassés foi dado ao filho mais velho de José. Quando Deus honrou José no Egito, ele falou: o nome desse filho vai ser Manassés, porque eu esqueci dos sofrimentos na casa do meu pai. Então ele está querendo dizer, o que eu sofri já passou, eu esqueci dos meus sofrimentos. Aí a primeira tribo que Gideão leva para a guerra é a tribo de Manassés. Para um povo que vinha de 7 anos de derrota, ele leva Manassés como que dizendo: as derrotas que passaram, agora Deus tem vitória para as nossas vidas. Irmãos, você precisa levar para 2021 Manassés, você precisa entender que as derrotas de 2020 ficam em 2020, agora Deus tem uma história de milagres, de restituição e de vitória para você. O nosso problema é que às vezes a gente tem dificuldade disso, de levar Manassés na nossa vida, e a gente fica carregando traumas, carregando derrotas. Você se inscreveu num concurso, foi um fiasco a prova, aí você vai carregando isso, e aí quando abre o edital novo, você não atenta e você pensa assim: não vou me inscrever não, porque vai que vai ser um fiasco de novo, vou perder 150 prata de inscrição de novo à toa. Você falhou num relacionamento, talvez se relacionou com uma pessoa abusiva, complicada, traumatizante, e aí você desfez daquilo, se livrou daquele cativeiro, e já vai para um novo relacionamento pensando: deu errado. E só esse estigma de deu errado, e isso é tão forte, que você já começa dando errado novo. Deus te trouxe aqui para te dizer: leva Manassés para o teu 2021 inteiro.
aleluia, esquece o que passou. Irmãos, a gente precisa entender uma coisa: o passado é bom professor, mas é péssimo senhor. O passado não pode governar a tua vida, o único que pode ser senhor da tua vida é Jesus Cristo de Nazaré. Eu me lembro que há muito tempo atrás, eu fui chamado por um amigo que era pastor aí no enterro. Eu nunca gostei muito, mas era uma experiência que eu queria ter, faz muito tempo isso, e eu resolvi ir. No caminho, o companheiro falou comigo assim, Bruno, na época eu acho que era trabalhador, diácono, falou comigo assim, irmão Bruno, o enterro é complicado, porque a pessoa que partiu não é crente, e tem até algumas histórias complicadas, deixou dívida, deu volta em muita gente, e etc, etc. E eu me recordo que quando a gente chegou lá no lugar, teve uma confusão na entrada do lugar onde foi a cerimônia fúnebre, foi em frente ao cemitério. Eu vou falar o nome do bairro, em Campo Grande, e eu me recordo que quando a gente chegou lá, houve uma confusão, porque foi descoberto que o camarada que tinha morrido tinha 3 mulheres, e com 2 ele tinha filho já. Então, irmão, pensa numa tensão. Mas o companheiro que fez o culto fúnebre foi muito sábio, pregou para os vivos, e etc, aquela coisa toda, muita sabedoria. E eu me recordo que no final da mensagem ele falou, alguém quer levantar a mão para falar alguma coisa do saudoso fulano? E aí algumas pessoas levantaram a mão e falaram assim, ele era muito bom, ele era muito generoso, era um homem de muita palavra. Eu fiquei olhando, e começaram a falar um monte de coisa boa, e eu fiquei olhando aquilo. Aí daqui a pouco a gente saiu dali, levaram um caixão, deitaram ele, colocaram aquela pedra em cima e começaram a jogar terra, e o pessoal só fazendo comentário, não, mas ele era muito gente boa, era muito generoso, era um camarada de palavra. E eu fiquei olhando para o companheiro que me convidou, e teve uma hora que quando a gente saiu dali, eu falei para ele, será que enterraram mesmo a pessoa que você falou comigo? E ele me disse assim, foi a mesma pessoa. Aí eu cheguei a uma conclusão, que é um adágio até brasileiro nosso, a gente diz assim, depois que morre todo mundo vira santo. É um adágio nosso, porque quando a pessoa falece devido ao luto, a gente lembra apenas, recorda apenas coisas boas que ela fez. Então, eu quero parafrasear isso para te dizer que o passado é igual defunto. O teu passado tem que estar bem enterrado, debaixo de 7 palmos, porque aí você só lembra coisas boas que aconteceram contigo. Irmão, merecia um glória a Deus mais alto. Se você não entender agora, não entende mais com ilustração nenhuma. Você tem que deixar o passado bem enterrado para falar igual Jeremias, quero trazer à memória só aquilo que me dá esperança. Derrota de 2020 fica em 2020, eu só trago para 2021 provisões que Deus mandou. Eu levo Manassés, eu aprendi a esquecer. Aleluia, aleluia. Aprenda a esquecer, leva Manassés, já foi, irmão, não fica carregando trauma não. Eu creio em algo. O apóstolo Paulo disse assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Irmão, olha mais para frente, menos para trás. Deus tem um ano extraordinário para você. Vão ter lutas, mas vão ter também grandes vitórias da parte de Deus para as nossas vidas. Então a primeira tribo que Gideão leva é Manassés. Qual é o nome da primeira tribo? A segunda tribo que ele leva para a guerra, o texto diz, e enviou mensageiros a Azer. Repete comigo, Azer. Mais uma vez, Azer. Perceba isso, Azer. Quem foi Azer? Qual é o significado desse nome? Azer foi um dos filhos de Leia. Preste atenção. Jacó tinha um problema na casa dele. A vontade de Deus não era revelada ainda para Jacó como está para nós. E por conta disso, e por causa de contexto cultural, e por causa também de uma situação que o tio dele, Labão, aprontou, Jacó acabou casando com Leia e com Raquel, e ele tinha 2 esposas. Jacó tinha Leia e tinha Raquel, só que havia um problema nessa casa, preste atenção nisso, porque havia um contraste entre elas. Não obstante já o fato de Jacó amar a Raquel de todo o coração, havia um contraste terrível entre elas. A Bíblia diz que Raquel era muito bonita. Pensa numa mulher bonita. Você que é casado, pensa na sua esposa, aleluia. Pensa numa mulher bonita, multiplica Raquel. Havia um contraste entre elas, porque
quando a Bíblia fala de Leia, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz que Leia era feia. E para a Bíblia dizer que alguém era feio, é porque era feio com força. Ela tinha os olhos baços, e são os historiadores que dizem, eu não estou fazendo aplicação, só estou te falando o contexto histórico. Os historiadores dizem que ela era cambotinha das pernas, olhos baços, e pensa no Batoré de peruca, era Leia. Então era difícil, porque ele já não amava ela, ele amava a Raquel. Aí você imagina a cena, está lá Raquel e Leia, aí de repente Jacó dizia assim para Leia: Leia, te chamaram lá na outra esquina, vai lá ver. Aí Leia ia, ficava procurando, e Jacó ficava só com Raquel, e dava o melhor do amor dele para Raquel, e tratava melhor Raquel, e honrava Raquel, e foi desprezando Leia, e foi menosprezando Leia, e foi deixando Leia de lado. Aí Deus viu isso, e é um perigo você humilhar ou subestimar alguém que Deus escolheu. Eu vou falar de novo, para você guardar essa palavra no teu coração. É um perigo você subestimar ou humilhar, que é pior ainda, alguém que Deus escolheu. Cuidado com as tuas palavras, porque a Bíblia diz que por causa disso, Deus fechou a madre de Raquel, e ela não tinha filhos, e Deus abriu a madre, abriu o ventre de Leia, e Leia foi tendo um filho após o outro. Começou com Rúben, aí depois foi tendo filho, e o valor da mulher naquela cultura era dado à quantidade de filhos que ela gerava. Uma mulher que tinha muitos filhos era considerada abençoada, era considerada honrada. Uma mulher que não tinha filhos, até por causa da demanda cultural daquele tempo, uma mulher sem filhos era considerada amaldiçoada. Aí a Bíblia diz que isso foi aparente aos olhos de todos, e o pessoal começou a perceber uma coisa, que Jacó dava o melhor que ele tinha para Raquel. Jacó escolheu Raquel. Raquel era a favorita de Jacó, mas a favorita de Deus era Leia, e ela foi gerando, aí nasceu esse filho Azé, e ela falou: o nome dele vai ser Azé, que significa bem-aventurada. E ela exclamou uma frase em Gênesis, ela diz assim: porque eu não fui a escolhida de Jacó, mas eu sou a escolhida de Jeová. Aleluia. Irmão, isso aqui é muito forte. O Azer, quando nasce, ele rompe todo o sentimento de inferioridade que havia na vida de Leia, porque Leia percebe a partir de Azer que ainda que ela não seja a favorita do homem, ainda que ela não seja a escolhida do homem, ela é a escolhida de Deus, e foi dela que veio Judá, e de Judá que veio Jesus, o nosso Salvador. Aleluia. Eu vim te dizer, em 2021, leva Azé para as tuas batalhas. Entenda que a despeito de você levar certas desvantagens, você é escolhido por Deus. Irmão, merecia um aleluia mais empolgado da sua parte. Sabe por quê? Porque vai ter momentos e haverão contextos onde você vai perceber que você não é o escolhido, que você não é o favorito, que não está sobre você o holofote, mas Deus está dizendo: segue levando Azé, porque você é bem-aventurado. Oh, aleluia, não escolheram você, mas Deus está dizendo: eu te escolhi. Aleluia, te deixaram de lado naquela situação, mas Deus está dizendo: eu te chamei para perto. Levanta a mão para receber essa palavra. Rompa hoje com todo o sentimento de inferioridade. Você não é qualquer coisa, você é escolhido por Deus. Tem um hino antigo, se for para aplaudir Jesus, aplaude com força. Tem um hino antigo, é lindo, eu não vou me atrever a cantar, porque senão vai ser difícil, mas a letra é mais ou menos assim: quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus, nada de ficar sofrendo angústia e dor, nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho essa noite na Devec Taquara te dizer: você tem valor para Deus. O Espírito Santo se move em você. Oh glória, eu sinto a presença de Deus aqui, irmão. Eu não vim aqui fazer turismo essa noite na igreja. Eu vim aqui te entregar uma palavra da parte do Eterno e te dizer que hoje preconceitos que haviam só na tua cabeça serão rompidos. Aleluia, o sentimento de mimimi vai ser quebrado. Você não é vítima, você é escolhido por Deus.
Jesus disse: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Oh, aleluia. Eu não sei quem te menosprezou, mas eu sei que Deus te escolheu. Leva a Zé, você é bem-aventurado. O nome Azé significa isso, bem-aventurado. Isso não é coisa da minha cabeça, não, é dicionário bíblico. Aí a terceira tribo que ele leva para a guerra é a tribo de Zebulon. Também houve um episódio onde essa criança que nasceu, esse homem que nasceu, recebeu esse nome Zebulon. Foi um episódio onde a Bíblia diz que o filho mais velho de Jacó com Leia, Rúben, foi ao campo e achou uma hortaliça chamada mandrágora. Naquele tempo eles acreditavam que se a mulher comesse essa hortaliça, ela engravidava sem precisar até de relação com um homem. Preste atenção nisso. Aí quando Rúben acha essa hortaliça, Jacó sempre dormia na tenda de Raquel. Quando Rúben acha essa hortaliça, por causa da mística e daquilo que eles acreditavam em torno disso, da mandrágora, a Raquel descobre e faz uma proposta para Leia, e diz assim: me dá as mandrágoras que o seu filho achou no campo, e fica você com Jacó, porque Jacó não está me dando filho, mas talvez as mandrágoras vão me dar. Só um parêntese: se Deus não te der, não tente arrumar com as tuas próprias mãos, que vai dar problema. Eu vou esticar um pouquinho isso mais. Uma das maiores complicações para o povo judeu hoje são algumas tribos de árabes, que são descendentes de Ismael, que era o filho que Abraão tentou ajudar Deus, deitando com a serva, em vez de ter esperado Deus abrir a madre de Sara para dar Isaac a ele. Não tente dar uma ajudinha a Deus, espera que no tempo de Deus a promessa vai se cumprir na tua vida. Aí a Bíblia diz que nessa ocasião Jacó parou de deitar na tenda de Raquel e começou a dormir na tenda de Leia. Sabe o que aconteceu? Leia engravidou e teve mais um filho. Aí quando nasceu o menino, ela falou: o nome dele vai ser Zebulon, porque o significado do nome Zebulon é habitação em conjunto. O significado de Zebulon é união. O significado de Zebulon é estou habitando em conjunto. Preste atenção nisso. Olha como Gideão é inteligente e espiritual. Ele leva Manassés, Deus me fez esquecer. Ele leva Azé para romper com o sentimento de vitimismo dos filhos de Israel, sou bem-aventurado. E ele leva Zebulon para a guerra dele, ou seja, habitação, comunhão. Sabe por quê, irmãos? Porque a força de um exército não está em ter soldados destacadamente muito fortes nele. A força de um exército não está no poderio econômico dele, isso é muito bom. A força de um exército está na unidade que ele possui. Gideão está dizendo: nós somos 4 tribos, mas a gente está levando Zebulon, nós somos coesos, nós somos unidos, nós temos unidade, irmão, a força da igreja. A minha oração é que Deus levante os maiores empresários do Rio de Janeiro aqui na Devec Taquara. Não, você não recebeu não, irmão. Se eu tivesse falado isso no Universal, cadeiras tinham voado. Eu vou repetir: Deus vai levantar grandes empresários aqui na Devec Taquara. Aleluia. A minha oração e profecia é para que Deus levante gente aqui no nosso meio, na Devec Taquara, na Devec, que tenha a graça de Deus para administrar, para ser bom político, para ser honesto, para ser justo, para levantar essa nação. Mas eu preciso abrir um parêntese e te dizer que a força de uma igreja não está em ter gente rica nela, e nem pessoas influentes em esferas sociais e políticas. A força de uma igreja está na unidade dela, é na união, irmão. Você está entendendo o que Deus está falando? A nossa força é a nossa união. Sabe, irmãos, é quando a gente entende que igreja não é um lugar que eu vou, igreja é o lugar que eu pertenço. Igreja não é o lugar que eu frequento, igreja é o lugar que eu faço parte. Aleluia. Que todo espírito de contenda seja quebrado. Irmãos, a gente precisa ter uma mentalidade de time. Eu não sei se você já viu essas cenas, mas são bonitas. Está lá o atacante, nunca filmam o coitado do goleiro, mas nas poucas vezes que filmam o goleiro, quando o atacante faz o gol, o goleiro lá atrás comemora. Sabe por quê? Porque é o time todo que está ganhando. Só a pastora Raquel disse, eu vou repetir. Quando o atacante faz gol, o goleiro comemora, porque é o time todo que está ganhando. Se você crescer, eu vou comemorar, porque é o time todo da Devec que está ganhando. Se você avançar, eu vou comemorar, porque é o reino de Deus que está ganhando.
Irmãos, Deus nos chamou para nós chorarmos com quem chora, mas para nós também nos alegrarmos com quem se alegra, celebrarmos com quem celebra. Entenda uma coisa, você precisa se alegrar com a vitória e a conquista do outro. Nós somos um time. Somos um time. Então, Gideão leva para a guerra Manassés, Gideão leva para a guerra Azé, Gideão leva para a guerra Zebulon, habitação em conjunto. E a última tribo que ele leva, e eu já caminho para encerrar, é a tribo de Naftali, ou algumas pessoas pronunciam Naftali. Ô glória, Flávio está ligado. Está ligado. E o significado de Naftali, você pode botar no Google quando chegar na sua casa. Isso não é coisa da minha cabeça. É o significado do nome. Olha as tribos que Gideão está levando para a guerra com ele: Manassés, Azer, Zebulon e Naftali. Você está pronto para receber o significado, a força profética do significado da última tribo? 3 amém só. Você está pronto para receber isso? Então abre a mão assim em nome de Jesus. O nome Naftali ou Naftali no original significa lutei e venci. Aleluia! É assim que eu luto as minhas guerras. É assim que você vai lutar as tuas guerras em 2021. Levando Manassés, deixando para trás o que passou. Levando Azé, entendendo que você é bem-aventurado. Levando Zebulon, aprendendo a trabalhar com unidade. E levando Naftali, entendendo que você vai lutar. Aleluia, você vai lutar. Eu vou esticar, você vai chorar às vezes. Vai passar aperto, mas vai vencer. Aleluia, glória a Deus. Irmão, eu caminho para encerrar profetizando sobre você. Você vai lutar e vai vencer. Você vai lutar e vai vencer. Você vai lutar e vai vencer. Você vai lutar. É a última vez que eu peço isso, eu não quero ser chato. Diga para pelo menos 3 pessoas: você vai lutar e vai vencer. Diga: você vai lutar e vai vencer. Vai lutar e vai vencer. Você vai lutar e vai vencer. Vai ser com luta, vai ser com lágrima, vai ser com suor. Mas Deus está dizendo: a vitória é tua. Gideão já vai para a batalha levando Naftali, dizendo: a gente vai lutar e vai vencer. Aí o apóstolo Paulo vem e diz que em Cristo nós somos mais que vencedores. E o que é ser mais que vencedor? Eu vou te dar um exemplo prático. O que é ser mais que vencedor? Há muito tempo atrás, eu morava em Campo Grande ainda, assim que eu casei, nós temos 10 anos de casado e nós vamos fazer 11 anos esse ano. Só o pastor disse amém, irmão. Diga aleluia. Me ajuda aí. Esse ano, 11 anos. A gente ia comemorar ano passado, mas teve umas dificuldades. Mas nesse ano, 11 anos a gente vai ser forte. Eu tenho dito que se a minha vida fosse um filme, a Elaine seria o efeito especial. Irmão, tem que investir. Olha aqui para mim. Assim que nós casamos, há uns 10 anos atrás, eu tinha um hábito tinha uma padaria perto de onde nós morávamos, e eu acordava cedo, eu ia na padaria, comprava o pão, e na frente da padaria tinha uma banquinha de jornal, e eu nunca comprava aqueles jornais mais caros não, eu comprava mais baratinho, só para saber superficialmente das coisas. A internet não estava tão evoluída ainda existia o falecido Orkut, e eu comprava um jornalzinho, aquele jornalzinho, aqueles pequenininhos de 50 centavos, R$1, não lembro agora. Aí eu lembro que eu olhei para o jornal e tinha um pôster. Quem comprava o jornal ganhava um pôster do Fluminense. Aí eu fui ler a notícia: Fluminense campeão do Campeonato Brasileiro do ano tal. Eu nem me recordo quando foi que o Fluminense ganhou. Mas eu olhei aqui, foi quando? Ninguém lembra. Faz tempo, né, irmão? Aí quando eu vi aquilo, irmão, é bom quando você vai conversar com alguém que não é crente e você tem assuntos de fora do nosso arraial para poder falar. E um assunto que contagia qualquer homem em qualquer fila é futebol.
Você entra falando de Fluminense, de Flamengo, de time que ganhou, de time que perdeu, aí você entra e fala: Jesus nunca perde. É mais ou menos assim que funciona. Aí eu comprei o jornal pensando: eu vou comprar esse jornal aqui para saber o resumo do jogo. Aí eu cheguei na minha casa, eu estou falando que você é mais que... Aí eu cheguei na minha casa, tomei café, abri o jornal, liguei a televisão e estava passando naqueles canais a reprise do jogo da noite anterior. Aí eu peguei o pôster bem grande assim, estava lá no pôster: Fluminense campeão do Campeonato Brasileiro. Aí eu pensei: eu vou ver o jogo, para ver se o que os camaradas escreveram do jogo está batendo. Estava no começo, mas eu fui ver o jogo, era Fluminense e Corinthians, se não me falha a memória. Mas que jogo tenso, porque o Corinthians atacava o tempo todo. Eu estava lá vendo a reprise, e eu vou confessar para você que teve umas horas que eu fiquei nervoso, e eu pensei assim: Fluminense vai perder, porque era muita pressão que o Corinthians fazia, pastor Silas, pastor José, era muita pressão. Aí eu pensava: vai perder. Aí eu olhava para o pôster e falou: não, já ganhou. O jogo me dizia que o Fluminense ia perder. Teve um gol do Corinthians, você vê depois na internet, que foi anulado, e no finalzinho, chorado, o Fluminense fez um gol, ganhou de 1-0, levou os 3 pontos e ganhou o campeonato. E o que isso tem a ver comigo? Tudo. Porque de vez em quando você vai olhar para o jogo, e o inimigo vai estar pressionando, vai estar te apertando, mas olha para a palavra: você é mais que vencedor. Ah, irmão, eu não estou nem aí se o jogo está dizendo o contrário, eu fico com o que a palavra diz para mim. Deixa eu ver quem entendeu isso. Você vai vencer. Eu profetizo essa noite sobre a sua vida, na sua família, você vai lutar e vai. Na sua casa você vai lutar e vai. Pelos seus projetos você vai lutar e vai. Pela sua família você vai lutar e vai. Pelos seus sonhos, toda a igreja, você vai lutar e vai. Pelo reino você vai lutar e vai. O ano de 2021, nele você vai lutar e vai. Aleluia, fica de pé em nome de Jesus. É isso aí. É assim que você vai lutar as tuas guerras. E quando parece que você está cercado, Deus está dizendo: você é guardado por mim, diz o Senhor. É assim que eu luto as minhas guerras, entendendo que o meu primeiro foco é a minha família. O seu primeiro foco é a sua família. Sabe, eu li uma coisa que me preocupou, uma explosão de questões de divórcio e tudo mais. Eu profetizo que isso não vai chegar na sua casa, a sua família vai ser abençoada, em nome de Jesus. Sabe, os consultórios de psicologia, muitos encheram, porque as pessoas, devido ao que aconteceu, vêm carregando traumas e circunstâncias. Mas você não vai ser assim, você vai levar Manassés, derrotas do passado. O passado está enterrado, você só vai lembrar coisas boas. Você vai sair daqui levando Azer, entendendo que você é bem-aventurado. Vai ter gente que não vai te escolher, que não vai gostar de você, mas irmão, paciência. O Criador dos céus e da terra olhou para você, e me perdoa a expressão, ele foi com a sua cara, ele achou graça em você. Você vai levar Zebulon, entendendo que é na unidade que reside a nossa vitória. E você vai levar Naftali. Você vai lutar e vai vencer. Eu quero te fazer um convite essa noite. Você que quer começar 2021 diferente verdadeiramente, e talvez você não é crente, ou você está afastado dos caminhos do Senhor, e você quer entregar a sua vida para esse Deus hoje. Ele pode te ajudar a esquecer as derrotas que passaram. Ele pode te dar essa convicção de que você é bem-aventurado. Eu quero fazer uma pergunta: tem alguém essa noite que queira entregar a sua vida a Jesus, ou voltar para Jesus? Sai do seu lugar e vem à frente que eu quero orar por você. Tem alguém essa noite que quer entregar a sua vida a Jesus ou voltar para Jesus? Vem, porque
Deus quer lançar o teu passado, os teus pecados no mar de esquecimento. Deus quer transformar a tua história. Deus quer que se cumpra na tua vida o que o apóstolo Paulo disse: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Tem alguém essa noite que quer entregar sua vida a Jesus? Enquanto a gente canta, sai do seu lugar e vem. Eu vou te aguardar aqui. Nós queremos orar pela sua vida, nós queremos clamar por você. Em nome de Jesus. Sim, que eu luto minha